para outra questão. Nós vamos então avaliar aqui os lançamentos das cargas difusas somadas às cargas que as estações de tratamento de esgotos que estão em estudo pela Corsan poderiam promover. Em função de toda essa discussão que tem ocorrido no grupo de trabalho de saneamento sobre o estabelecimento de uma solução para o saneamento da região como pré-condição para a autorização do licenciamento da implantação de condomínios, de aumento da urbanização, a Corsan está estudando a implantação de algumas estações de tratamento de esgotos cujos efluentes serão lançados no sistema lagunar ou nos canais que conectam as lagoas desse sistema lagunar. O que se entende é que já está se chegando a um limite a possibilidade adotada de lançar os esgotos tratados nas dunas e que há necessidade de se buscar outra alternativa para a acomodação desses resíduos. Em função disso, a Corsan está estudando 4 ETs, uma localizada aqui, no canal de ligação entre a Lagoa de Itapeva e a Lagoa dos Quadros. Suponho que aqui seja o canal João Pedro. Uma outra nessa posição aqui, entre a Lagoa dos Quadros e esse sistema de lagoas que existem um pouco mais abaixo. Outro aqui, já no rio Tramandaí, na parte alta, e outro mais embaixo. Esse mapa é encontrado no relatório. Aqui se tem uma visão mais clara da localização dessas ETs. Nós teríamos a ET do Arroio do Sal, em que haveria o lançamento aqui. Não é canal João Pedro, é outro, será o rio Cornélios? Enfim, bem na cabeceira desse canal de ligação, ou desse rio, como seja chamado, eu acho que é Cornélios. Seria lançado o esgoto, aqui vem a Lagoa dos Quadros, e no canal João Pedro, que liga a Lagoa dos Quadros a essas lagoas que estão aqui, seria lançado a ET de Capão da Canoa, ponto 2. Nós teríamos uma outra ET aqui de Xangri-Lá, que seria lançada aqui no rio Tramandaí, bem nas cabeceiras, entre essas lagoas e a laguna de Tramandaí, e finalmente bem mais abaixo a ET Imbé Tramandaí, que faria o seu lançamento já próximo à laguna de Tramandaí. A Corsan nos passou os dados, né, de vazões a serem lançadas em 2025, 2030 e 2040 em cada uma dessas lagoas, em cada um desses emissários, considerando uma situação normal, uma situação, melhor dizendo, uma situação do ano inteiro e uma situação de veraneio, em que as vazões aumentariam. Ela também, nos estudos que tem, aqui estão as vazões de veraneio e a máxima que ocorreria no verão. No caso aqui é Rio Cornélios, aquela ligação da Lagoa de Itapeva com a dos Quadros, depois canal João Pedro, o rio Tramandaí no ponto 3 e o rio Tramandaí no ponto 4, ao qual a gente vai retornar adiante. Também
ela entende que o processo de tratamento de esgotos permitirá que o efluente tenha essas concentrações de poluentes que são colocadas aqui. É uma exigência até de licenciamento. 20 miligramas por litro a concentração de DBO, 10 de nitrogênio amoniacal, 20 de nitratos, 30 de nitrogênio total, 1 miligrama a litro por fósforo total e 1000, o número mais provável de coliformes termotolerantes por 100 ml. Com base nesses dados, que vejam bem, é uma estimativa da Corsan com relação às projeções que ela tem de aumento de população, que não estão muito de acordo com as projeções que nós fizemos nos 3 cenários. A Corsan adotou uma abordagem mais vinculada à população que ela atende. Ela desconsiderou a população não atendida, incluindo aquela que é abastecida naqueles famosos poços ponteiras. Enfim, as estimativas da Corsan, elas estão com uma população projetada bem inferior àquela que nós projetamos nos 3 cenários que a gente trabalhou. Mas, de toda maneira, é uma solução que ela apresenta e que nós analisamos no modelo. O que aconteceu, então? Nós temos uma situação atual sem essas cargas pontuais lançadas pelas ETs da Corsan. E a pior condição futura, na cena e no cenário, em que a concentração é pior, em função dos lançamentos dessas cargas dos efluentes das ETs. Nas simulações que nós realizamos com fósforo total, essa parte aqui, essas colunas aqui de classes e cena atual 2020 repetem exatamente o que já foi apresentado no quadro anterior, quando foram apresentados os resultados da poluição difusa, né, nos diversos cenários. Com a entrada tanto da poluição difusa somada a essas cargas pontuais da Corsan, o pior cenário, que é identificado aqui, nós temos a situação como que ela se apresenta. Então, novamente, a gente tem, no caso de fósforo, se a setinha está para cima, é que há uma relativa melhora, se está para baixo, piora a situação de qualidade, quando tem uma dupla seta, é que fica a mesma coisa. Então, até em termos de fósforo, esses lançamentos das ETs da Corsan, junto com o efeito da poluição difusa, piorou a situação apenas aqui na Lagoa do Palmital, ligação com Lagoa das Malvas. Né? Antes estava 12% do tempo em classe 3, 88% na classe 4, e aqui tudo ficou na classe 4. No resto, em função da redução da poluição difusa, já que vai aumentar o ingresso de fósforo por causa da poluição pontual, mesmo assim, não inverteu aquele processo de melhoria da qualidade de água que a redução da poluição difusa tem estabelecido. Em todos os casos há uma melhoria, apesar dos lançamentos da Corsan, das ETs da Corsan, que são estudadas pela Corsan. Notar que a concentração de fósforo do efluente era baixa, né, 1 miligrama por litro, se eu me lembro bem, e, portanto, explica por que não houve assim essa grande alteração. Bom, continuando, nós temos para coliformes termotolerantes, novamente adotando
a poluição difusa somada com os lançamentos dos efluentes tratados das ETs da Corsã. E se supôs também que o coeficiente de decaimento é 0,2 ao dia, que é um coeficiente bastante conservador, no sentido de que ele não há um decaimento muito intenso, como haveria caso se adotasse o coeficiente usual, que é a mediana das estimativas que já foram feitas, de 1,01 barra dia. Nesse caso aqui, ao se fazer a simulação, pode-se verificar que em todas as situações há uma piora dos teores de coliformes termotolerantes. Na situação que antes estava o enquadramento atendido plenamente, a cena atual 100% em classe 1, aqui na Lagoa de Itapeva o enquadramento da classe 2, então até havia o atendimento com alguma folga. Todas as outras estavam sendo atendidas na classe 1. Aqui já há um problema, tanto na Lagoa de Itapeva, que 79% do tempo as condições de qualidade seriam compatíveis com a classe 3 e 2% com a classe 4, apenas 18% na classe 2 que atenderia ao enquadramento. No restante, nós temos ainda alguns pontos, como Lagoa de Pinguela, ligação com a Lagoa do Palmital, 100% na classe 1, mas nos outros casos, muitas vezes como na Lagoa dos Quadros, na Barra do Rio Cornélios, 70% na classe 2 e apenas 30% na classe em que há o enquadramento. Então há uma piora significativa, a não ser no sistema lagunar sul montante, a partir da Lagoa de Fortaleza, que mesmo com esses lançamentos, na verdade, esses lançamentos da Corsã não chegam lá exatamente por causa da barreira promovida pela comporta que está na Lagoa de Fortaleza. Mas nos outros casos sempre há uma piora em todos os cenários. Muito bem, aí fica essa dúvida, Eu, como comentei, nós fizemos essa simulação considerando o decaimento de 0,2, mas a literatura costuma adotar 1,01 ou 1 para arredondar. Então nós simulamos para tirar essa questão, tirar a dúvida que pudesse haver sobre essa questão, simulamos o que acontece com o modelo ao simular com 0,2, que foi a apresentação que eu acabei de mostrar, com 0,5 e com 1, que é o usual. Mesmo com 1,01 dia de decaimento de coliformes termotolerantes, nós temos problemas na foz do rio Três Forquilhas, na Lagoa de Itapeva, que a classe do enquadramento é 1, ela é atendida apenas em 3% do tempo. Em 45% do tempo está na classe 3 e em 49% na classe 4. Também no rio Maquiné, foz na Lagoa dos Quadros, nós temos 86% da qualidade compatível com a classe 4, quando o enquadramento é na classe 1. Mesmo aqui, nessa parte aqui em que nós temos água salobra, que 4% na Lagoa do Armazém, seja num ponto ou no outro, acaba estando na classe 2, o que não é um grande problema, porque o percentual é pequeno. O problema fica mais em cima por causa daquelas primeiras ETs, de Arroio do Sal, e um pouco mais abaixo. Nesse coeficiente de decaimento intermediário entre o 0,2 e o 1, as coisas continuam piores, obviamente, do que quando a gente simula com um coeficiente maior, e melhor do que quando a gente simula com um coeficiente menor. O que mostra uma coisa, que esses coeficientes precisam ser estimados. Isso vai ser uma recomendação que a gente vai fazer, que há necessidade, não se pode, nesse caso, diante da sensibilidade
que o modelo está mostrando da concentração de coliformes termotolerantes quanto ao coeficiente de decaimento que é utilizado, não há possibilidade da gente simplesmente arbitrar com base na literatura. Como eu comentei, no estudo que nós fizemos, mostrou que esse coeficiente de 1,01, é a mediana das estimativas que existem na literatura. Mediana significa que metade dos experimentos que foram realizados, o decaimento é maior do que 1, então não haveria quase que problema, a tendência é reduzir os problemas de teores de coliformes termotolerantes, e metade é menor do que 1 quando os problemas estarão nessa faixa de 0,5, 0,2. Então a gente tem que saber exatamente em cada corpo, especialmente nesses mais sensíveis, como da Lagoa dos Quadros e Lagoa de Itapeva, qual é o coeficiente correto que deve ser utilizado. Vamos torcer que seja 1 ou até maior do que 1, porque aí os problemas poderiam ser minimizados. Né? Continuando, aqui nós apresentamos os resultados em que os teores de coliformes termotolerantes, como eles se encontram nos locais de lançamento das hertz. Né? Até aí a gente fez a simulação junto aos pontos de monitoramento de qualidade, porque ali a gente tinha um dado de qualidade importante. Né? E facilitaria a calibração, bem, o modelo foi calibrado para aquilo ali, e então nós temos uma referência, né, para apresentar. Nesse caso aqui, a gente não tem essa referência do monitoramento, mas o modelo permite a simulação em qualquer ponto. Então, o que a gente está mostrando é, nesses rios, né, onde são esses canais, Rio Cornélios, Canal João Pedro, Rio Tramandaí, ponto 3 ou ponto 4, o que aconteceria em termos de coliformes termotolerantes, a sua concentração, na cena atual em que não existe lançamento dessas cargas das ETs, e a pior condição futura quando acontece esse lançamento na situação em que a simulação foi conservadora com coeficiente 0,2 dia. Então nós temos uma piora, né, de todos esses canais, Rio Cornélios, Canal João Pedro e Rio Tamandaí, uma piora substancial naqueles locais de lançamento. Se a gente simula com um coeficiente de decaimento maior, tendendo, portanto, a menores concentrações de coliformes, nós temos uma situação não tão séria quanto essa anterior, mas ainda, em alguns pontos, não atendendo a classe em que houve o enquadramento. E se adotamos essa condição, que é a mediana, né, de coeficiente de decaimento da literatura, nós teríamos problemas aqui no Rio Cornélios e no canal João Pedro, principalmente. Aqui juntaria tanto a ET de Arroio do Sal quanto a ET São Jorge, e especialmente no canal João Pedro a situação, 63% dos dias estaria numa classe 2 que não atende à classificação ou ao enquadramento na classe 1. O que mostra aí um outro local, o que aconteceria. Antes a gente simulou nos pontos de monitoramento em todo o sistema de lagunar, aqui especificamente nos locais de lançamento. Muito bom. No que diz respeito a fósforo total, na classificação, nos estudos que nós fizemos, aqui eu já vou mostrar também nos canais o que acontece, a situação em função da classe que a gente, do tipo de regime que a gente imagina que possa ocorrer nesses canais em que são lançados os efluentes. Nós fizemos uma simulação supondo
a existência. Aliás, essa é a mesma simulação, só que a interpretação é diferente em termos de concentração de fósforo, se o ambiente é lótico, se é intermediário ou lêntico. Ou seja, indo na resolução de enquadramento, a 357/2005, a gente vai ver que os limites de concentração para cada uma das classes do fósforo no ambiente lótico, ela é mais tolerante do que no ambiente intermediário e muito mais restritiva no ambiente lêntico. Então, aplicando-se, supondo-se que esses canais de ligação, né, entre as lagoas, eles se comportem como um ambiente lótico, um tempo de residência pequena, a água rapidamente fluindo, nós teríamos problemas mais no ponto 2 e no ponto 3, mas mesmo assim em pequena escala. Como a gente mostrou na simulação anterior, considerando todo o sistema lagunar, o fósforo não violou, né, o enquadramento, como regra geral, mas especificamente nos pontos de lançamento desses efluentes, a gente vê que há uma pequena, quando o ambiente é lótico, existem pequenas desconformidades, 2%, 6% no ponto 4, na classe 3, 1% na classe 4, nos dois pontos, mas mesmo assim existe. Isso se o ambiente for lótico. Se o ambiente for intermediário, a coisa já fica pior. E se for lêntico, fica muito pior. Então a questão que precisa de ser verificada é que ambiente, que tempo de residência existe dessas águas nesses canais. Geralmente tem sido adotado que se trata de um ambiente lótico. A água tem pouco tempo de residência aí, portanto, se pode considerar o teor de fósforo com uma tolerância maior. Agora, o que eu fico questionando é se nós temos duas lagoas nas quais o ambiente é lêntico. Elas são ligadas por um canal, e será que esse canal se pode admitir que o ambiente seja lótico? Porque assim como as lagoas, elas ora fluem no sentido, ora no sentido contrário, existem inversões de correntes por conta de ventos, né? E de marés também, como admitir que seja um ambiente lótico, que a água rapidamente passe por esses canais no sentido de montante para jusante e que, portanto, não fique com um tempo de residência maior, o que nos levaria a considerar os limites de concentração de fósforo de uma forma mais restritiva. Então, essa é outra dúvida que a simulação mostra que vale avaliar, que é qual o tempo de residência dessas águas nesses canais. Então, é uma sugestão de programa, de avaliação, de obter essa informação para verificar se esses lançamentos eles devem ser simulados com essa situação lótica intermediária ou lêntica. Obviamente, nós temos uma melhoria na medida que, em vez de lêntico, se possa admitir que é intermediário, e uma melhoria maior ainda se pode ser admitido como lótico. Muito bem. Com base nessas simulações, se pode chegar a algumas conclusões. O que mostra o que deveria se esperar, né, que os lançamentos das ETs pioram as condições de qualidade de água dos corpos receptores e também dos corpos hídricos interconectados por esses receptores, que são canais e rios. As lagoas pioram em relação à situação em que não há esses lançamentos, e só a poluição difusa está ali para comprometer um pouco a qualidade de água. Agora, esse grau de degradação depende muito, especialmente do coeficiente de decaimento dos coliformes termotolerantes e também, no que diz respeito ao fósforo, do tempo de residência
das águas, especialmente nos canais. O que a gente nota é que o fósforo não é grande problema, né, em relação às ETs, aos lançamentos das ETs, embora possa haver problema nos locais em que os efluentes são lançados. Mas os coliformes, termo tolerante, dependendo do coeficiente de decaimento a ser adotado, que no momento é desconhecido, pode representar uma piora significativa. As alternativas que haveria para a Corsã e que poderiam ser consideradas, primeiro, é o famoso tubão no ponto 4, né? O tubão sendo aquele coletor de efluentes das ETs, que sairia pegando desde lá de cima lá do Arroio do Sal, passando por aquelas outras, o PL2, PL3, e chegando no PL4, no ponto 4, lançando ali os esgotos que foram coletados. Para saber as consequências disso, a Corsã precisaria de avaliar, bom, primeiro, qual seria o decaimento que haveria da poluição ao longo do tubão, né? Obviamente, a condição do esgoto lançado lá no Arroio do Sal, a qualidade dele não vai ser a mesma ao ser transportado pelo tubão até o ponto 4. E depois o que vai acontecer naquela parte inferior do rio Tramandaí, no ponto 4. Provavelmente vai haver uma piora em relação àquilo que foi simulado. Vai piorar, mas pelo menos livraria os pontos anteriores, a gente sacrificaria aquela parte inferior do rio, da foz do rio Tramandaí, em favor de não contaminar, não degradar os pontos anteriores. É uma decisão difícil e que deverá ser avaliada aí por aqueles que devam fazer essa avaliação. Nos parece que o emissário marinho seria a única solução definitiva para esse problema, em que pese os custos que são altos e que, enfim, as dificuldades, a complexidade de construção. Alguns têm comentado usar, inclusive, caso saia esse terminal marítimo portuário marítimo ali em Arroio do Sal, de utilizar essa estrutura para prender um emissário submarino que levaria até a uma certa distância esses esgotos tratados. Existem complexidades nesse projeto, é uma obra cara, é uma obra complexa, mas nos parece que é a única solução definitiva, que mesmo o tubão no ponto 4 vai haver um momento em que vai acabar degradando tanto o rio Tramandaí no seu final, como também todas aquelas praias ali. Há esse risco, né, ao se lançar, mesmo que tratado, um efluente de esgotos ali. Na medida que for crescendo, essas cidades forem crescendo, cada vez mais esgoto será lançado no ponto 4, com a degradação consequente. O emissário submarino seria uma solução definitiva e é a solução que é adotada na maioria das cidades litorâneas, né, que, enfim, tem esse problema de destinação dos seus esgotos. Uma outra possibilidade seria a FEPAM aumentar a eficiência de redução de fósforo e de coliformes nas suas estações de tratamento. Novamente, é uma questão de tecnologia de saneamento, de ETS, para ser considerada e que poderia ser uma forma, ao reduzir a concentração de fósforo e coliformes, se poderia eventualmente atender, não é, com vários lançamentos, como ela propõe, os 4 lançamentos de ETS, atender às demandas de manutenção da qualidade do enquadramento. Uma
Outra alternativa também seria que antes de lançar os efluentes nas lagoas, eles passem por uma lagoa de polimento, né? Isso é outra questão também a ser avaliada, vai precisar de um espaço para acomodar essa lagoa de polimento ou de estabilização, como queiram chamar. Não sei se é viável, é novamente uma questão de saneamento a ser considerada pela FEPAM, e pela Corsan, especialmente nos estudos que ela deve promover. Muito bem, com isso nós terminamos a terceira parte e vamos passar agora para a última parte, que é com base nessas análises que foram feitas, o que se está propondo preliminarmente como programas a serem detalhados na última fase desse plano, onde temos as propostas de ação. Nós já estamos bastante alongados no tempo, eu estou vendo aí que já estamos quase com 3 horas de apresentação, que vai exigir de vocês todos uma grande paciência e tempo, né, para seguir todo essa apresentação. Eu imaginava 2 horas, mas pelo fato de estar gravando, eu pude, com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhe, fazer essa apresentação sem estar muito preocupado com o tempo. Então vamos